Você alguma vez já pensou em se tornar vegetariano? Tem dúvidas sobre as vantagens e dificuldades de se adotar esse tipo de alimentação? Hoje a gente vai falar sobre esse tema. Para isso, convidamos uma pessoa que estuda e segue a dieta vegetariana e que, portanto, vai trazer a opinião dela sobre o assunto. Quais são os benefícios dessa alimentação? Será que qualquer um pode se tornar vegetariano? E como garantir que os nutrientes necessários para uma boa saúde continuem a fazer parte das refeições diárias? Você confere as respostas a partir de agora. Fique ligado! Oi, eu sou Laura Hanna, sou médica, pediatra, endocrinopediatra, mestra em endocrinologia pela UFRJ, sou pós-graduanda em nutrologia e adoto o veganismo para a minha vida. Hoje eu vou falar para vocês sobre alimentação vegetariana. Tudo bem, Laura? Como vai? Tudo bom, Marcela? Tudo certo. Obrigada pela sua presença aqui hoje no Ligado em Saúde para conversar com a gente sobre essa alimentação vegetariana, né, que você já adotou. Há quanto tempo? Há 2 anos eu sou vegana, vegetariana estrita. A gente vai chegar lá, vai chegar a explicar isso. Primeiro vamos entender quais são os benefícios da alimentação vegetariana. Olha, a alimentação vegetariana tem benefícios incríveis. Então, é interessante a gente pensar que hoje em dia o que mais mata no mundo são as doenças cardiovasculares, né? Relacionadas à pressão, a colesterol. E a alimentação vegetariana ela tem uma atuação direta nisso, né? Outra causa de morte comum é o câncer. E a alimentação vegetariana ela previne também essas doenças. Então, a gente pode dizer que o vegetariano tende a ter uma pressão arterial mais baixa, mais controlada. Um hipertenso que adota essa alimentação vai tender a controlar melhor essa pressão arterial. A gente tem trabalhos que mostram uma melhora incrível em relação ao colesterol. Então, os vegetarianos têm um colesterol muito mais controlado, mais baixo. E relacionado também ao diabetes tipo 2, que é uma doença que também é muito comum no mundo, né? Só para você ter uma noção, a gente tem um trabalho bem legal em que pegaram-se 100 diabéticos tipo 2, né? Que é um diabetes comum na fase mais de pessoas mais velhas. Então, 100 diabéticos tipo 2 e aí dividiram-se em 2 grupos. 50 grupos que começaram uma alimentação super saudável, porém com carne. E o outro grupo começou uma alimentação vegetariana estrita, ou seja, sem nenhuma carne, nem leite, nem ovo. E aí compararam os benefícios que esses grupos tiveram. E é lógico que ambos tiveram benefícios, porque começaram a se tornar mais saudáveis, porém o grupo vegetariano estrito teve benefícios muito maiores do que o grupo com alimentação padrão. Então, a gente teve uma redução grande do medicamento, a redução grande do peso, uma melhora do colesterol, uma melhora da pressão, da função renal. Então, a alimentação vegetariana, às vezes, ela está pouco divulgada, mas os benefícios têm um impacto muito grande realmente na saúde. Vamos entender que você já chegou a esses conceitos, né, do vegetariano estrito, o outro que já pode comer, tomar o leite, algum derivado do leite, o ovo. Vamos dar uma olhadinha? A gente tem uma figura aqui que vai mostrar alguns tipos de vegetariano, né, de alimentação vegetariana. A gente tem, então, esse vegetariano estrito. O que seria ele? Vegetariano estrito vegetariano é aquela pessoa que optou por parar de comer qualquer tipo de carne, né? Carne vermelha, carne de porco, frango, peixe. Então, esse é o vegetariano. Quando a gente diz que a pessoa é vegetariana estrita, ela optou por parar de consumir, inclusive, leite e laticínios e ovos e todos os derivados envolvidos nisso. Então, esse é o vegetariano estrito. Tudo que é de origem animal, né? Sai do cardápio. O que não quer dizer que o cardápio não seja extremamente variado e saboroso. A gente vai ver. A gente vai ver. A gente vai tirar só os ingredientes de origem animal. E a gente tem um segundo tipo, que é o ovo vegetariano. O vegetariano é aquele que não consome nenhum tipo de carne, mas consome só o ovo. A única fonte de proteína animal é o ovo. Certo. Vamos dar uma olhadinha? Tem mais uma cartela com mais 2 tipos. O lacto vegetariano e o ovo-lacto vegetariano. Mais ou menos o mesmo raciocínio, né? Mesmo raciocínio. O lacto vegetariano não consome nenhuma carne, mas consome leite e derivados, né, os laticínios. E o ovo-lacto vegetariano não consome nenhuma carne, mas consome leite, laticínios e os ovos e os derivados disso. E você falou que, além de ser uma vegetariana estrita, você é vegana há 2 anos. Isso. O veganismo é o quê? O veganismo é um estilo de vida. A gente não costuma chamar a alimentação de vegana. O veganismo, ele inclui toda uma filosofia de vida. Então, por exemplo, o vegano adota uma dieta vegetariana estrita, ela não consome nenhum derivado animal, mas leva isso para a sua vida.
Então, por exemplo, eu não consumo nada que tenha couro, porque eu sei que o couro veio do animal que foi abatido. Evito consumir lã, mel, coisas que vêm da seda. A gente evita comprar produtos que são testados em animais, porque sabe da crueldade na testagem de animais e que frequentemente são testagens desnecessárias. Então, a gente abrange essa preocupação com os outros seres, né, do planeta no nosso dia a dia. E o vegetariano, então, também não come peixe e nem come frango? Nem peixe, nem frango, né? E nenhum daqueles tipos que a gente viu, né? Nem no estrito, nem no ovo-lacto. Isso não é incluído? Não. Então, porque tem gente que fala, não como carne vermelha, sou vegetariano. Não é bem assim. Não. Né? Você não pode comer nenhum tipo de carne também, né? Vamos dar uma olhada, Laura? A gente tem aqui mais um exemplo, né? Além de você que segue esse modo de vida, tem a Nicole, que há 4 anos, gente, ela leva uma alimentação, ela adotou uma alimentação vegetariana e agora também está indo pelo caminho do veganismo. Vamos ver. Eu comecei, na verdade, consumindo o peixe, né? Somente o peixe como carne. E depois de 2 anos eu percebi que não havia necessidade de estar comendo peixe se tivessem outros alimentos que também tivessem o valor nutritivo que o peixe tem. No começo foi muito complicado, porque as pessoas que conviviam comigo, para elas era tudo muito estranho, tudo muito radical, entendeu? E eu fui buscando me formar, fui buscando ter esse conhecimento e até que eu me tornei realmente vegetariana e através de um curso de meditação eu me inspirei para poder seguir esse caminho e como um ideal de vida. Eu sinto que eu tô mais leve, eu sinto mais disposição assim de fazer as coisas, eu não sinto mais aquele peso, aquele sono que eu sentia antes. E acho que tem melhorado bastante, assim, em tudo. E de algum tempo pra cá, eu tô transitando já para o veganismo, porque eu acredito que a alimentação vegana, se ela é bem selecionada, ela pode ser muito mais nutritiva do que uma alimentação tradicional. Porque os leites vegetais, tem as oleaginosas e vários outros ingredientes que podem ser usados no lugar e que eles são melhores, tanto para mim da forma saudável, que o meu corpo aceita melhor, como da forma de benefício, assim, ao planeta, às pessoas, de viver num mundo melhor, assim, sabe? E o depoimento dela, mas ela disse que chegou a enfrentar um certo preconceito. Isso é muito comum, né? Muito comum. A palavra radical é uma coisa que todo vegetariano já escutou. Que radical? Radical, você que é radical, isso? a gente escuta sempre. Mas é muito interessante porque pra gente essa palavra a gente acha que não se encaixa. Por que não se encaixa? Quando você para de comer os animais, porque é assim que a gente fala, né? O que a gente está pensando? A gente está pensando justamente num raciocínio de paz, né? De não agressão. Então, não agressão aos animais, não agressão ao meio ambiente, porque o vegetarianismo tem um impacto muito grande em termos de meio ambiente, não agressão à saúde. Então, sou estranho para a gente ser chamado de radical, né? Mas considerando que radical é aquela pessoa que toma tudo ao pé da raiz, aí a gente pode ser considerado mesmo, porque a gente realmente vai fundo no propósito, né? A gente quer uma cultura de paz, a gente vai e incorpora isso para a nossa vida no dia a dia. E é possível conseguir manter uma vida social, né? Porque fica parecendo que deve ser complicado você conseguir ir num barzinho com os amigos, num restaurante, almoçar na casa de um familiar. Como é que se faz? É complicado. Olha, a gente tem essa impressão porque a gente não tem noção da quantidade de vegetais que a gente consome no dia a dia. Então, a gente pensa num prato. O que tem num prato? Um arroz, um feijão, um macarrão, legumes, verduras e um pedaço de carne. Né? Desse prato que eu falei de vegetal, tudo. O que sobrou? Um pedacinho de carne. Quer dizer, para o vegetariano sobra tudo para comer. A gente todo só tirou todo o resto. Então, não é difícil. A gente vai no restaurante, tem muitas opções vegetarianas, até vegetarianas estritas, né? É muito comum a gente sair, vamos para um lugar que vai ter um almoço em família. Então, a gente leva o nosso prato, a gente tem o hábito de fazer um alimento bem elaborado. É frequente esse prato acabar antes, porque é realmente saboroso, as pessoas têm curiosidade, veem que é bom e consomem. Se você vai num barzinho, as pessoas
que estão acostumadas, né? Ah, mas eu estou acostumada a ir no barzinho, beber uma cerveja, comer um petisco. A cerveja, ela pode ser vegetariana estrita, né? Ela vem da cevada. Você pode consumir um outro petisco que vem de origem vegetal, uma batata, um aipim. Então, a vida social não é tão complicada, né? Quando a gente para ver a realidade em relação a isso. Verdade, mas será que qualquer um pode adotar uma alimentação vegetariana? É sobre isso que a gente conversa no próximo bloco e a gente vai ver também uma receita de um prato vegetariano. Continue ligado. Estamos de volta. A conversa de hoje é sobre a alimentação vegetariana. E a nossa convidada é Laura Ohana. Ela é endócrino-pediatra, vegana e estuda nutrologia. Né, Laura? Isso. Laura, a gente ficou com uma pergunta lá na passagem de bloco, lá no finalzinho do último bloco. Qualquer um pode se tornar vegetariano? Qualquer um. Isso é reconhecido pelas principais sociedades de nutrição do mundo. E aí a gente está falando de crianças, gestantes, idosos, qualquer pessoa? Qualquer pessoa. A Academia Americana de Nutrição e Dietética já emitiu alguns pareceres favoráveis a isso, onde ela diz que uma alimentação vegetariana adequadamente feita, balanceada, ela é benéfica para a saúde em muitos aspectos e ela é compatível com qualquer época do ciclo da vida, desde a gravidez, a amamentação, primeira e segunda infância, adolescentes até atletas, né? Então, é bem tranquilo. E olha, gente, não é à toa que a gente está com uma mesa diferente agora nesse segundo bloco, mais colorida, né, Laura? Com as opções aqui, as possibilidades de alimentação para quem é vegetariano. Mas sempre quando eu penso na alimentação vegetariana, me dá aquela dúvida, né? Será que é possível evitar a carência de ferro? Será que é possível você suprir a sua necessidade de cálcio, de outras vitaminas? Como é que é isso? É possível fazer isso sem um acompanhamento nutricional? Olha, o acompanhamento nutricional é importante em qualquer momento, né, da nossa vida, mas principalmente quando a gente muda para uma alimentação que a gente não conhece. Então, é possível. Hoje em dia, a gente está na era da informação. A gente pode buscar isso na internet. A gente tem sites confiáveis de médicos, nutricionistas que trazem essa informação de forma bem confiável. Mas o acompanhamento com o nutricionista vai te favorecer muito. O acompanhamento médico para exames periódicos, que todo mundo deveria fazer, também ajuda bastante, né? Mas o que a gente tem, por exemplo, como opção de substituição? Porque a gente sabe que a carne é uma fonte de ferro importante. A gente sabe de outros alimentos também que trazem o cálcio, que de repente, dependendo do tipo de vegetariano, não pode consumir o leite, né, o queijo. Então, mostra para mim o que a gente tem aqui, como é que a gente pode compor esse cardápio diário. Então, vamos lá. A pergunta é sempre assim, mas e a sua proteína? É a primeira pergunta. Cadê, né? Cadê a carne? Cadê a proteína? Pois é, o mundo vegetal tem muitas fontes de proteína, né? Então, quando a gente tem aqui os feijões são a principal fonte de proteína no mundo vegetal. Os feijões e as castanhas, né? Então, quando a gente consome algum feijão, e aí quando eu falo de feijão, eu falo do feijão, da ervilha, do grão de bico, da lentilha, da soja, do tofu, são todos derivados das leguminosas, né? Que são os feijões. Eles são altamente concentrados em proteínas. Quando em algum deles falta algum aminoácido, que é uma partezinha da proteína, a gente tem um complemento, que é o parceiro do feijão, que é o arroz. Então, o feijão com arroz, todo mundo já ouviu falar, feijão com arroz é um alimento completo. Pois é, uma proteína completa o feijão com arroz. Então, a gente tem ali a fonte principal de proteína. E o legal do mundo vegetal é que as coisas estão todas juntas, né? Então, assim, o ferro está no feijão também, o ferro está presente nos cereais integrais, então o arroz integral, o milho, o trigo integral, tudo isso tem uma porção de ferro. As castanhas têm bastante ferro. Né? Então, a gente pode aproveitar, as pessoas às vezes ficam na dúvida, mas o ferro vegetal, ele é bem absorvido? Olha, se a gente tiver algumas formas de ajustá-lo, ele é bem absorvido sim. Então, qual é uma forma legal da gente fazer o feijão para poder ter essa oferta de ferro bem bacana? É a gente pegar e colocar ele de molho no dia anterior.
Então, quando você coloca de molho, 12 a 24 horas antes, joga aquela água fora, onde a gente tira aquele fator que atrapalharia a absorção do ferro, e aí cozinha ele sem essa água, né, com uma água nova. Aí você tem um feijão com ferro ali bem abundante. Ah, então a gente quer também outra forma de absorver melhor. Vamos consumir junto com uma fonte de vitamina C, né? Aí vitamina C onde é que a gente encontra? Qualquer fruta fresca, a gente tem vitamina C. Qualquer vegetal cru, a gente tem vitamina C. Um suco feito na hora tem vitamina C. Então, isso aumenta a absorção do ferro, né? E também do zinco, que é uma coisa que a gente tem que ficar atento. E você tem também um vegetal verde escuro, né? Que pode contribuir também. Com certeza, que é rico em cálcio, né? E aí você entrou numa questão importante. E a pessoa que para de consumir leite, vai fazer o quê? Porque aqui a gente tem ainda um copinho de leite. Um copo de leite que pode ser vegetal. Então, quando a gente lá. substitui nosso leite por um leite vegetal, que pode ser mesmo esses industrializados, né? O de caixinha, o de lata, a gente sabe que ele já vem fortificado. Então, ele vem com a quantidade de leite de cálcio muito similar ao leite da vaca. Então, a gente vai ter essa fonte de cálcio. Ah, mas eu não quero consumir nada que venha de caixinha, eu quero tudo natural. Então, a gente tem os vegetais verdes escuros, eles são muito ricos em cálcio. Né? Então, uma boa forma de absorver o cálcio é consumir vegetais, como, por exemplo, a couve. Né? A couve é de fácil consumo, a gente consome numa quantidade que pode ser maior e tem bastante cálcio. O coentro, o brócolis, a rúcula, vegetais verdes escuros são sempre abundantes nisso. Né? Tem que ter esse conhecimento e saber fazer as boas combinações para que você possa extrair o máximo desses nutrientes, né? Isso é uma recomendação que não é só para o vegetariano, né? Na verdade, todo mundo deveria ter essa noção. Mas a gente, quando vira vegetariano, a gente começa a tentar mais para essas questões. E o que você tem um suplemento ali? O que é isso? Olha, isso é importante. A gente tem aqui, eu botei aqui um óleo de chia, um óleo de linhaça, que é uma fonte riquíssima de ômega 3. Então, o ômega 3 ele é encontrado no mundo animal nos peixes, né? Quem não consome muito peixe ou quem deixou de consumir o peixe, o óleo de chia ou de linhaça vai ser bem-vindo nessa alimentação, né? Uma colherzinha de chá 2 vezes ao dia já supre. E a única suplementação que um vegetariano estrito realmente precisa é a B12. Ela é recomendada também para os outros vegetarianos, né? Mas a B12... Ela é uma vitamina. É uma vitamina. Então, a gente toma lá a nossa B12zinha uma vez por semana e mais nada, né? O ferro não precisa suplementar, o cálcio também não. A gente vai só por acompanhamento médico, a gente vai vendo se está tudo certo e mantém só a alimentação balanceada com a B12. Isso porque a vitamina B12, ela tem como fonte principal a carne, não é isso? Carne. E então essa pessoa teria que tomar mesmo para sempre. Enquanto ela mantiver esse tipo de alimentação, ela precisa tomar esse suplemento. É recomendado que se tome a B12. E tem mais alguma coisa aqui, Laura, que você queira chamar a atenção? Estou vendo que tem um cereal aqui, né? Deve ser para uma refeição matinal, um cereal de milho. Tem alguma especificidade dele, alguma coisa que você queira falar? Tem um pão integral também, né? Eu chamaria a atenção para a questão dos integrais. Sempre que a gente opta por um integral em vez do pão branco ou daquele cereal refinado, a gente está consumindo maior fonte de nutrientes. Então, o ferro, o cálcio, vários tipos de vitamina, as fibras. Então, quanto mais integral a gente puder consumir, melhor. Eu chamaria atenção também para as castanhas. Às vezes a gente tem uma criança vegetariana, mas está difícil, ela não come, mas ela adora um biscoitinho. Vamos trocar o biscoitinho por uma castanha que também é de fácil palatabilidade, né? Então a gente consome a castanha, ela vai consumir fontes de proteína, de ferro, de cálcio, de gordura de boa qualidade e vai estar se alimentando bem. Maravilha, não é tão difícil. Não é tão difícil. Agora, se não fizer as substituições de uma forma correta, não buscar informação, essa pessoa corre risco também, né? De ficar com algum problema em relação aos nutrientes, né? A gente já falou do ferro, pode ter uma anemia ou qualquer outra coisa, né, Laura? Com certeza. A gente tem que atentar sempre para essa questão. Por isso que é importante o acompanhamento médico para todo mundo, inclusive para vegetarianos. É mais caro ser vegetariano? Ou é só mais trabalhoso? Pode ser mais trabalhoso. Na visão aqui de uma carnívora, claro, né? Pode ser mais trabalhoso no início, quando você está descobrindo o mundo. Qualquer coisa nova vai ser mais trabalhosa, que você vai ter que procurar a informação. Depois que a informação veio, que você já sabe como você lidar com isso, é super tranquilo ser vegetariano, não tem muita dificuldade. E não é mais caro, né? É só a gente perceber que a carne é um ingrediente caro, né? Na lista do supermercado. É verdade. Né? Então, quando a gente tira esse ingrediente caro, a gente sobra tudo, né? Que não a carne. Se você quiser sofisticar, não, mas eu quero um processado de vegetariano, de uma marca específica. Isso pode realmente encarecer, porque como ainda não é muito difundido, os produtos ainda são caros. Mas a gente sabe que tem uns ali
ficam naquelas prateleiras seletas dos Isso. produtos, assim, assado mais naturebas, uma chia, uma semente disso, que são coisas mais caras. Mas realmente aqui você não tem nem nada disso, né? São produtos comuns. Se você quiser o mais natural possível, certamente sua alimentação vai ficar mais barata do que anteriormente. Laura, a gente tem mais um vídeo, vamos ver? Uma receita vegetariana, claro, vamos ver. Marcela, quem não conhece alimentação vegetariana pode achar que é sem graça por se tratar de verduras, legumes e frutas, mas a Nicole está aqui hoje para provar que é diferente, que uma alimentação vegetariana, uma comida vegetariana pode ser bem saborosa, não é, Nicole? Isso mesmo. Aqui nós temos um espaguete de abobrinha com molho de tomate natural, com alguns temperinhos que eu separei para poder decorar e dar um gostinho bacana no nosso espaguete. Para começar, eu peguei a abobrinha inteira, tirei as pontas, né, com a faca e desfiei ela toda com... pode ser, esse aparelhinho você encontra em qualquer lojinha de casa, assim, né? Para você desfiar e fazer o espaguete. A partir daí, a gente coloca esse espaguete uns 5 minutinhos assim no vapor, ou pode consumir cru também. Aqui a gente vai utilizar sal e azeite para dar um sabor no macarrão e depois a gente vai começar com o molho. O molho a gente usa tomate para molho, que é o mais vermelhinho, um tomate seco, meia cebola, 2 dentes de alho, que nesse caso eu coloquei, e para colocar por cima a castanha do Brasil, que dá pode substituir o queijo, né, que é muito mais gorduroso, e a castanha, no caso, é muito mais saudável. E está pronto. Agora posso provar? Claro! Nicole, uma delícia, muito bom. Ai, que bom que você gostou. É uma opção muito mais saudável e assim, mais nutritiva do que o macarrão tradicional. E o interessante é que você pegou ingredientes que estavam aqui na sua cozinha, porque você pode fazer algumas coisas mais sofisticadas, como até uma feijoada, né? Com certeza, feijoada é maravilhoso. Você pode fazer com fungo, com tofu, com legumes também. E é maravilhosa, com farofa, couve, tudo que tem no tradicional, só que com opções mais nutritivas, mais saborosas. Parabéns. Tá bom? Não, obrigada. Aí, até feijoada é possível comer, né? Agora, parece delicioso, mas eu fico com a sensação de que eu ainda ficaria com fome. A pessoa vegetariana, ela come mais vezes, tem um intervalo maior, porque quando você come aquela refeição com carne, com tudo, você fica meio pesadão, né? Você demora até digerir e vai demorar para comer de novo. Você tem um intervalo menor quando você é vegetariano? Olha, você reparou ali que ela deu um prato de abobrinha, né? Que é só o legume. Isso. Nosso prato aqui, ó, se a gente for pensar no prato ideal do vegetariano... Tem que ter mais coisa. Faltou o feijão e o arroz. Tá. Né? Então, ela ensinou um prato legal, bacana, elaborado, mas se a gente pensar em termos de proteína, faltou isso aqui. É por isso que talvez você tivesse com a sensação da fome, né? Então, aquilo ali tá uma maravilha. Mas a gente pode colocar aí, pra gente ficar bem nutrido, um feijão e arroz junto. E aí, o vegetariano pode comer mais? Acaba comendo, né? Porque, de fato, a gente digere mais rápido, né? Isso, a carne fica mais ali, tempo. por exemplo, só abobrinha, né? Então vai rapidinho. Mas o mais legal da alimentação vegetariana é que você pode comer um volume muito maior, que vai ter menos caloria. Então, você pode comer mais, de fato, com uma preocupação menor em ganhar peso. Fisicamente, os vegetarianos também são diferentes? Olha, tem trabalhos que mostram que o índice de massa corpórea, que a obesidade é muito menor em vegetarianos. Então, assim, você tem esse diferencial, é frequente as pessoas virarem vegetarianas e perderem bastante peso. Tem a alimentação vegetariana, ela é bastante antioxidante. Antioxidante é o quê? Anti-envelhecimento. Então, isso realmente pode ajudar na pele, a longevidade também aumenta. Então, tem um diferencial, você consegue perceber bastante coisa. Sua pele é incrível, você é uma boa garota propaganda, viu, do vegetarianismo. Laura, para a gente fechar, o que você diria para uma pessoa que esteja querendo optar por essa alimentação, por esse modo de vida vegano? Qual o incentivo que você deixa? Eu diria primeiro parabéns pela escolha, né?
A alimentação vegetariana, a gente sabe que ela não se restringe ao prato. Ela se estende a outras opções. Então, parabéns por pensar nos animais, parabéns por pensar no meio ambiente, parabéns por pensar na sua saúde. Então, se você está disposto a continuar, continue e busque muita informação. Porque a informação é que vai te permitir se manter nesse caminho. Se informe, procure informações na internet, procure um profissional de saúde e vá em frente, porque eu acho que esse é um caminho super legal. Tá certo. Muito obrigada, Laura, pela sua participação aqui com a gente hoje, viu? Até uma próxima. Obrigada. E o programa de hoje termina aqui, mas se você tem alguma sugestão de tema, manda pra gente. Envie para ligado@canalsaude.fiocruz.br ou então ligue para o 0800 701 8122, a ligação é gratuita. Você também pode falar com a equipe do programa pela nossa página no Facebook. É só curtir e participar. A gente se encontra no próximo Ligado em Saúde. Tchau!